Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez estamos retornando a essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do Brasil. Hoje, como não poderia deixar de ser, voltamos a ferir assuntos eminentemente políticos. Naturalmente, meus amigos e minhas amigas, uma democracia é movida através, principalmente, dos partidos políticos, com a liberdade dos partidos políticos de irem atrás das suas ambições de poder em um Estado de Direito. É isso. Contudo, no Brasil, tudo extrapola. É 8 ou 80. Um país com os problemas que nós temos, que vivemos e vivenciamos diariamente, nós não poderíamos ter exatamente na política o imbróglio, o empécio para resolver os problemas brasileiros. Naturalmente, a liberdade partidária não é libertinagem partidária. Quando poderíamos ter no máximo 5 partidos? Temos hoje quase 40. Tudo voltado para a enganação do fundo partidário e do fundo eleitoral. Esses partidos, cada um com um punhadinho de deputado, se encarregam de chantagear o poder executivo em busca de vantagens ilegais. Veja só como é que a direção dos partidos políticos dividem esse dinheiro do fundo partidário e esse dinheiro do fundo eleitoral. São fortunas consumidas por uma cúpula partidária que não representa nada nesse país, nada. Agora eles recebem bilhões de reais para atrapalhar, para chafurdar a vida do povo brasileiro. Em nome de uma democracia que eles mesmos maculam, que eles mesmos desnaturam, pois dentro dos próprios partidos políticos eles não fazem eleições. Eleições para os diretórios municipais, estaduais e federal. Não fazem. Então eles mesmos, os partidos políticos, desnaturam a razão deles existir, que é o poder formado a partir dos partidos políticos, pelo voto, pelo sufrágio universal. Meus amigos e minhas amigas, preste atenção. Nós não temos a menor condição de termos quase 40 partidos políticos. É de ver naturalmente que nós temos um sistema partidário chantagista. Não é político, é chantagista. Política é algo que supera os desejos mesquinhos das pessoas. E os partidos chantagistas no Brasil, eles querem vantagem. Eles querem ministério com largo orçamento de porteira fechada. Querem posições de governo para continuar fazendo as suas patifarias. Meus amigos e minhas amigas,
Hoje eu entendo porque quando nós tínhamos bipartidarismo, muitos queriam a porteira aberta para chegarmos a essa condição. O pluripartidarismo com quase 40 partidos, para ancorar os desejos de pessoas e de grupos, para dificultar a vida do povo brasileiro através da subjugação do poder executivo por parlamentares, principalmente na Câmara dos Deputados. Principalmente na Câmara dos Deputados. Mas, olha, ao chegar no Senado não é muito diferente também não, minha gente. Nós temos hoje um sistema, não temos um sistema partidário no Brasil. Nós temos hoje no Brasil um sistema mercenário de partidos. É tanto que uma entrevista de um deputado falando do sistema anterior fechado causou e está causando uma polêmica muito grande. Isso, numa democracia forte, com as instituições funcionando, não passaria de uma fala simplesmente uma saudade de um mundo que foi embora e que eu penso e desejo que não volte mais. Meus amigos e minhas amigas, a verdade é que no Brasil a politicagem prejudica o que efetivamente temos que fazer. O que efetivamente temos que fazer. Pois o governo, em vez de estar combatendo fakes, combatendo mentiras, ataques infundados, o governo deveria estar executando plano de governo para a educação, para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura básica, para um desenvolvimento tecnológico necessário, porque nenhum indivíduo e nenhuma nação no mundo poderá subsistir daqui para frente sem o domínio de tecnologias essenciais para a vivência e a convivência interpessoal e com o mundo. Meus amigos e minhas amigas, essa é a verdade. O Brasil, que poderia ser hoje uma potência mundial, respeitadíssima, veja o que aconteceu. Um ataque de um navio derramando óleo criminosamente atingiu a costa brasileira do Nordeste de uma forma covarde, de uma forma criminosa. E o Brasil, o que pode fazer? Nada. O navio, dizem que é um navio internacional, está lá já no país dele, cobertado pela soberania deles, e o Brasil cá não pode fazer nada, a não ser tentar, com o seu povo e os seus recursos, limpar as praias. Meus amigos e minhas amigas, essa história do Brasil ser uma potência, o Brasil deveria já ser uma potência econômica inigualável e uma potência militar respeitadíssima. Eu quero louvar aqui o presidente Ernesto Geisel, porque ele forjou a indústria nuclear no Brasil,
E se nós de lá para cá, de gás para cá, tivéssemos tido pelo menos um presidente do nível dele, nós teríamos já desenvolvido o enriquecimento do urânio feito nossa bomba atômica, estaríamos aqui resguardados como está a China, como está o Paquistão, como está a Índia e como está a Coreia do Norte. Agora, a cúpula política do Brasil sempre foi feita de sujões, borradores, tem medo até da própria sombra, covardes. Tem medo até da própria sombra. E assinaram covardemente o tratado de não proliferação de armas nucleares. Está ali a Coreia do Norte. Uma coisinha do tamanho do Sergipe ou menor. Seja o presidente dos Estados Unidos se curvar e começar uma negociação com eles, que ainda não foi em frente, porque o ditador lá da Coreia do Norte não aceitou ser enrolado. E com isso ameaça o mundo com seus mísseis intercontinentais. E o mundo tem medo dele, porque nesses mísseis ele pode colocar uma ogiva nuclear e destruir qualquer ponto do mundo para onde ele disparar. O Brasil não estaria amedrontando o mundo, mas estaria protegendo o seu tesouro, o seu território que tem riquezas cobiçadas aí por França, Noruega, Dinamarca, Alemanha e muito mais. Países que já tiveram seus territórios esgotados, que não tem mais nada. Não tem um palmo de cobertura vegetal originária. Essa é a verdade. E agora, quando esses acidentes de queimas de floresta acontecem no Brasil, natural, porque não é pela mão do homem, lá vem o presidente da França dizendo que a casa dele está queimando. Aquilo é um imbecil, é um idiota. Além de ter um mau gosto terrível. Agora, a Califórnia arde em chamas muito tempo. E o seu Emmanuel Macron ainda não acusou que a casa dele lá na Califórnia, naqueles paraísos lá, esteja queimando. Ou na iminência de queimar. Eles não ligam. O litoral brasileiro do Nordeste, contaminado como foi, todos sabem, não teve um país no mundo que se ofereceu para ajudar na limpeza das praias nordestinas. Não teve uma ONG dessas vagabundas que ficam atrapalhando a vida do Brasil, principalmente da Amazônia, que se oferecesse para ajudar a fazer a limpeza das praias, ou mesmo desvendar o mistério do lançamento de óleo cru no litoral nordestino. Então, meus amigos, a nossa política, os nossos políticos aqui estão calados, até os do Nordeste não fazem nada, não dizem nada. Enquanto isso, a alternativa econômica do Nordeste, as alternativas econômicas do Nordeste que ainda restaram, que é o turismo e a pesca, estão prejudicadas. Já que o interior, o sertão nordestino, no sertão nordestino é impossível, praticamente, a prática de uma agricultura produtiva e de subsistência e da pecuária também da mesma forma. Até hoje a nação brasileira não fez um programa de desenvolvimento para o Nordeste para resolver esses problemas, até hoje. Pois eu digo, enquanto o Nordeste, enquanto não for feita uma política de desenvolvimento do setor produtivo do Nordeste,
O Brasil não resolve seus problemas, porque o Nordeste é parte significativa do Brasil, apesar de que muitos não gostariam que fosse. Meus amigos e minhas amigas, digo isso para afirmar que no Brasil não se faz política, no Brasil se faz politicagem. No Brasil fazem-se fuxico. No Brasil faz-se fuxicos. Não se faz política. Porque o que importa, o que interessa, é deixar de lado. E ficam aí fazendo tratativas de quem falou uma besteira, de quem falou outra, sendo que nós temos um tesouro imenso na mão, que é o território brasileiro, e precisamos protegê-lo, preservá-lo e explorá-lo. Essa é a realidade. Mas o sistema partidário brasileiro, sistema partidário corrompido, sistema partidário de golpistas, sistema partidário de mercenários. É assim. Agora o que interessa não é levado a termo pelos políticos brasileiros, pelo setor público brasileiro. Antes ficam brigando por besteira, por coisa que não levam a lugar nenhum. Enganam o povo. Enquanto isso, o povo passa necessidade, passa fome, porque o desemprego ainda viceja em todos os escalões da vida brasileira. Da base da pirâmide ao vértice. Essa é a realidade. Meus amigos e minhas amigas, que tristeza constatarmos que vivemos praticamente presos por lideranças nocivas à sociedade e ao Estado brasileiro. Isso é o que ocorre. Então, minha gente, nós estamos perdidos porque não existe no Brasil uma política pública geral, coletiva, para o desenvolvimento do país. Agora, mostre-nos um projeto Brasil, um projeto de desenvolvimento para o Brasil, para hoje, para amanhã e sempre. Não existe. Aqui mal nós temos uma política defeituosa, reativa. Veja o caso de Mariana e Brumadinho. Só depois que aquele mar de lama derramou por cima de quase 300 pessoas, matando-as e prejudicando os que ficaram até o litoral do Espírito Santo. Mataram o Rio Doce, que hoje de doce não tem nada. Mataram o Rio Doce e o modo de vida centenário, secular daquela gente. Então no Brasil não tem uma política proativa para nada, nem mesmo para a preservação do ser humano. Essa é a realidade. É um país largado às traças. E isso não é desse governo, não. São de governos que vêm tradicionalmente, tanto governos democráticos como autoritários. Todos eles caíram na esparrela da corrupção, dos malfeitos. Roubaram e deixaram roubar. Essa é a situação do Brasil. Por isso vivemos nessa escrota situação de desemprego e uma faixa muito grande da nossa população na pobreza e na pobreza absoluta. É por isso não existe patriotismo aqui. Os melhorzinhos de vida não se consideram patriotas daqueles que vivem a penúria do dia a dia e que até constroem
as coisas no Brasil, porque são os trabalhadores. Meus amigos, eu passei aqui para dar essa palavra hoje, né, revoltado, porque o pessoal não liga aqui para o conteúdo, mal lança um olhar torto, esconso para o continente. E assim eu peço que aqueles, pelo menos um, que veja esse vídeo, essa mídia, medite sobre como se faz política no Brasil, com quase 40 partidos políticos, mercenários, chantagistas. Isso é o que acontece, de olho sempre nos bilionários fundos partidário e eleitoral. Muito obrigado e até a próxima, se Deus assim quiser e permitir.